Opa, professor Felipe Fantoni, então a gente vai agora dar prosseguimento à segunda parte dessa aula. E a segunda parte dessa aula basicamente vai ser o quê? Só para recapitular, a gente vai aprender a criar um banco de dados dentro da nossa aplicação. Um banco de dados, como eu já comentei, ele é um banco de dados no formato SQLite ou SQLite, dependendo de como você quer pronunciar. E basicamente a gente vai fazer uma primeira inserção. O que vai ser essa inserção? Vai ser um comando SQL que a gente vai executar e vai inserir um dado dentro do nosso banco de dados. Bacana? Então eu estou aqui só para revisar com você. Eu estou aqui com o meu programa rodando. No meu caso, é sempre bom estar relembrando que eu estou com um emulador. No seu caso, você vai estar com o Smart Money rodando no seu smartphone. Então, só para recapitular, você vai plugar o cabinho, colocar no modo de depuração USB e você vai rodar o comando de execução dentro do seu Ionic. Se você não lembra, esse comando é Ionic Cordova Run Android device menos LC. Depois eu explico melhor o que é esse LC. Eu acho que eu já até devo estar explicando já ou explicado na aula, mas basicamente o que você vai fazer? Esse comando aqui, esse parâmetro desse comando, ele vai determinar que precisa ser rodado no seu smartphone, ele vai abrir um log e vai mostrar console. Vai ser no modo, desculpa, live, ou seja, qualquer alteração que você fizer vai ser refletida no seu smartphone e ele vai também mostrar coisas do console. Bacana? Eu rodei esse mesmo comando aqui com o emulador do Android e ele está com essa carinha aqui. Então ele está mostrando que, olha só, ele está rodando. Então ele começa a mostrar algumas informações para você no console. Bacana? Se você tiver algum problema, se tiver alguma situação que você não consiga chegar até aqui, eu sugiro que você revise a aula em que a gente fez o deploy ou enviou o APK para o smartphone. E se mesmo assim a dúvida prosseguir, você pode sempre buscar ajuda lá no Clã VIP. Bacana? Mas sem mais delongas, o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, a gente vai criar um banco de dados SQLite. Só para você entender, o SQLite ele não tem uma interface como se fosse o Excel. Tá? Você precisa fazer comandos SQL. Essa é a forma de você interagir com ele. E dessa forma, interagindo, você vai ter a possibilidade de incluir, apagar, criar tabelas, enfim, fazer toda essa sistemática, tá certo? Eu vou aproveitar que o Smart Money está nessa versão aqui bastante simples, vou acrescentar um botão, tá certo? Próximo ao adicionar. Por quê? Porque assim fica mais fácil, ao invés da gente estar criando um outro programa, enfim, uma coisa um pouco mais complexa, a gente vai aproveitar e criar um botãozinho, depois a gente vai apagar esse botão e colocar as funções da forma correta. Para poder criar um botão, você vem aqui no Home HTML, tá certo? Você já viu que tem um botão aqui, eu vou só copiar, eu gosto de copiar e vou colocar aqui, ó, teste DB, teste de banco de dados. Você sabe que essa função aqui precisa ser declarada no home.ts. Eu venho aqui e console.log teste. Eu vou colocar isso daqui, salvei, deu Ctrl S. Se você vier aqui no terminal, você vai perceber que no momento que eu salvei, tá certo? Acabei de salvar de novo. Ele vai fazer todo o processo de build e vai manter o seu telefone sincronizado, o seu smartphone sincronizado, que no meu caso é o emulador, tá certo? Então ele colocou aqui teste de BD, e se eu voltar aqui, cliquei, ele escreveu aqui no console log teste. Isso significa basicamente que o seu console, o seu botão, as coisas que você fez está funcionando. É sempre bom fazer um teste de console log antes de começar a digitar uma tonelada de código. Legal? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa começar a manipular o SQLite, tá certo? Para a gente começar a manipular o SQLite, a gente precisa fazer a importação da biblioteca, tá certo? Você importa esse SQLite e o SQLite Object. Daí pode ser que você esteja confuso agora e falando assim, poxa professor, mas eu não estou entendendo porque ora chama SQLite, ora enfim. Lembra quando eu comentei com você algumas aulas atrás sobre o NPM e que ele distribui uma biblioteca? Pois bem, essa biblioteca, esses nomes,
todo esse processo que a gente está fazendo, quem determina e quem escolhe é o programador que criou. Então, eu dei toda essa volta para falar de uma forma um pouco menos indireta, que é decoreba, tá bom? Então não tem jeito. Basicamente, eu sei fazendo as linhas de comando aqui porque eu consultei a documentação. Mas você tem a sorte de estar fazendo um curso que ele vai te fornecer o código-fonte. Então, até você ter uma certa confiança em fazer o seu aplicativo, eu sugiro que você copie e cole os comandos que você vem aprendendo aqui, sem problema nenhum. E é sempre bom lembrar, que se você tiver dúvida, você já sabe, tá bom? Então, coloquei aqui a SQLite, o SQLite Object, tá? E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um banco de dados. No momento que eu clicar nesse teste, ele vai executar a função, tá certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar também o SQLite aqui no construtor. Vai ter uma aula específica só disso, que isso chama inversão de dependência. É na aula sobre Solid, que vai rolar ainda nesse módulo, mas o que eu vou pedir para você é um pouco de paciência e, por enquanto, só repetir. A gente vai executar um pouquinho o método papagaio, né? Que é, eu vou repetindo até a hora que eu começo a entender algumas coisas. Então, por hora, para você capturar esse objeto criado, já instanciado, você vai utilizar o inversor de dependências do Angular. Então, você vai colocar aqui public SQLite, dois pontos, SQLite. Você vê que ele já deixou aqui para você, tá? No momento que você coloca como public SQLite aqui no construtor, ele fica disponível durante a classe, como disse. A gente já conversou sobre isso aí, tá certo? Então, nesse momento que você deu esse comando aqui, né, chamou esse método, testDB, o que ele vai fazer? Chamar essa rotina. Então, vou colocar aqui, ó, início do testDB, tá? Legal. O que ele vai fazer agora? Essa função de SQLite create, ele vai fazer o quê? Criar um banco de dados, um arquivo de banco de dados SQLite chamado data.db. Esse nome você que escolhe, tá certo? Mas como na documentação do SQLite estava assim, eu preferi deixar esse nome padrão. Bacana? A gente também vai falar, principalmente nos módulos mais avançados, sobre promises. Tá? O que é promises? Para você entender a partir de agora. Promise é uma função que é executada quando outra está pronta, tá certo? Então, o que você precisa fazer aqui? No momento que o SQLite terminar de criar, tá certo? Porque, não sei se você sabe, o JavaScript ele funciona de uma forma assíncrona, né? Dependendo do comando que eu executar, ele não espera esse comando terminar para começar a executar o outro. Então, é muito importante, no caso aqui do create, que você só possa executar alguma coisa nesse banco de dados depois que esse banco de dados estiver criado. Porque se eu fizer alguma coisa aqui, ó, o que vai acontecer? O SQLite vai começar a ser criado, essa rotina não vai esperar terminar e já vai começar a executar aqui. Então, não faz sentido você tentar executar alguma coisa, inserir um dado, por exemplo, dentro do banco de dados, se ele ainda não tiver criado, se ele ainda não estiver pronto. Então, a gente vai utilizar um processo que chama promises, tá? Fique tranquilo, por enquanto a gente vai usar o método papagaio, não fique chateado comigo, mas eu te prometo que a gente vai aprender isso com um pouco mais de clareza para frente. Por enquanto você vai colocar assim, then, o then é o promise, tá? Então, você pode ler assim, é bem inglês, create. Quando, né? Then, então, quando alguma coisa acontecer, que isso aqui estiver pronto, não é then do if, else, fique tranquilo, tá? Create, então, o que você vai fazer? Você vai executar um método, tá? O método vai ter uma chamada de função desse jeito, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Pronto. Database, pronto, tá? E a gente vai fazer agora um primeiro passo, vai fazer um primeiro baby step. A gente vai colocar um console aqui, ó, .log, a gente vai colocar aqui, ó, bd, pronto. Ou melhor, bd criado, tá bom? Então, no momento que eu clicar aqui nesse teste DB, ele vai executar essa função. Assim que essa função terminar,
ou seja, fazer o que ela precisa fazer, que é criar esse arquivo, ele vai plotar no meu console um nome, um log BD criado. Vamos fazer o teste então? Vamos lá, pegar aqui o meu emulador. Eu vou abrir também o meu console para que a gente possa analisar, tá? E a gente vai clicar aqui, ó, teste DB. Então, o que rolou? Olha só, início do teste DB. A gente vai fazer um debug, aliás, debug no método não muito profissional. Vamos fazer no método console log, mas é bom para quem é iniciante, enfim, a gente já fazer esse processo. Então ele passou por aqui e escreveu início do teste DB, que é esse processo. Esses outros logs, quem fez foi essa rotina aqui. Dentro dessa rotina create tem também consoles log. Então ele escreveu para a gente open database datadb, open database datadb, ok, criou alguma coisa. E por último ele colocou aqui, ó, bd criado, tá? Se eu fosse executar alguma coisa, eu vou colocar aqui, ó, e a gente vai fazer esse experimento. Pode ser que ele não espere, tá? Então eu vou voltar aqui no meu console e a gente vai, eu vou dar um espacinho aqui com Enter e vou colocar aqui, ó, teste DB, tá certo? Então olha só que interessante, para você ver como é muito importante essa questão da sincronia, né? E como o JavaScript trabalha assíncrono ou desincronizado, no sentido que eu comentei com você. Ele começou aqui, ó, início do teste DB. Ele deu o Open Database, escreveu BD criado e Open Database, ok. Ou seja, se esse console log BD criado fosse um comando SQL de execução dentro do banco de dados, o que iria acontecer? Um erro, porque o banco de dados ainda, nesse caso aqui, não está pronto. Ficou claro com esse experimento? Espero que sim. Tá? Então vou voltar aqui. Bacana? Então agora você já sabe que no momento que o create executa, eu coloco esse then, significa que no momento que ele estiver pronto, eu estou apto a executar qualquer coisa dentro desse banco de dados. Só que também isso aqui pode acontecer um erro. Quando um erro acontece, você utiliza o catch. O catch é o mesmo processo, tá certo? Que ele é chamado quando ocorre um erro. E quando ocorre esse erro, você pode escrever qualquer coisa, tá? Nesse caso, a gente vai colocar aqui, ó, catch console erro criar o banco de dados. Bacana? Então, o catch ele vai capturar e vai executar alguma coisa sempre quando acontecer um erro de banco de dados. Eu vou colocar as chaves aqui para que a gente possa quebrar de linha. E ponto e vírgula aqui, tá bom? Ficou igualzinho. A única diferença é que o then e catch tem nomes diferentes, mas eles vão ser chamados em ocasiões diferentes também. Então o then é chamado quando esse comando está pronto, termina de executar, e o catch é chamado quando acontece qualquer pepino, qualquer problema com o create. Bacana? Então, legal. Então, vamos lá que a gente está no comando, tá? Então, o que a gente precisa fazer nesse primeiro momento? Esse banco de dados que a gente acabou de criar, ele está vazio. E nas aulas passadas eu comentei que um banco de dados é formado por várias tabelas, tá bom? Então eu vou abrir aqui, eu vou pedir licença e abrir um bloco de anotação e a gente vai começar a entender aqui quais são as tabelas que a gente vai criar. Basicamente, no Smart Money a gente vai criar duas tabelas, a tabela lançamentos e a tabela categorias. Tá? Esses dois vão estar ligados através de uma chave numérica, que é chamado de chave estrangeira. Por hora, para fazer um teste, a gente vai utilizar a tabela lançamentos. A gente vai criar uma tabela lançamentos ainda simplificada, tá? Na qual, em inglês, é chamado entries. Tá certo? Você pode buscar no Google, depois fazer essa tradução. E eu vou deixar disponível também, mais para frente, aqui nesse curso, um dicionário que possa te ajudar, tá bom? Então tem aqui o entries, tá certo? Então entries é o nome da nossa tabela. Agora, quais os campos que a tabela entries ou lançamentos vai conter? Ela vai conter uma tabela chamada, um campo chamado ID. Toda tabela precisa de um campo ID, porque esse campo é o campo de identificação daquele registro, tá certo? Ele vai ser um campo numérico. Ele também vai ter um campo chamado
valor, que em inglês é amount. Professor, por que você sempre faz programas em inglês? Tá certo? Pessoal, quem ainda tem dificuldade nesse idioma, é bom se acostumando. Primeiro, que o idioma inglês, eu não vou ficar chovendo no molhado falando que é importante, tá certo? Mas quando você escreve em inglês, além de você exercitar o idioma, você também fica com uma leitura mais fluida da sua programação, porque todos os outros comandos na informática, na programação, é em inglês, tá bom? Amount, description, ou descrição, tá bom? Esse ID, ele vai ser do tipo numérico. O amount vai ser do tipo numérico, ou melhor, decimal. Professor, qual que é a diferença de numérico e decimal? Numérico são valores inteiros, decimal são valores quebrados, 1.5, 2.9 e assim sucessivamente. Description vai ser um texto, tá certo? Que a pessoa vai digitar o que ela quiser. Claro que dentro do SQLite não adianta escrever desse jeito, ele tem um valor específico, um comando específico para isso. Então, primeiro a gente vai tirar aqui os dois pontos, tá? Numérico, dentro do SQLite, é um integer, tá certo? Aqui eu vou colocar uma vírgula. O amount é decimal. E esse cara aqui é text, tá certo? Bom, essa é a estrutura padrão. E tudo que eu estou fazendo aqui tem na documentação do SQLite. Bacana? Nessa documentação do SQLite, você pode consultar como faz create table, enfim, selects e tudo mais. Também existem bons editores visuais, tá certo? Que você pode sempre estar buscando no Google. Vou fazer uma busca rápida aqui com você para não deixar você perdido. Então vou colocar aqui no Google, puxar aqui meu Google Chrome, SQLite Visual Editor. Então se você colocar um Visual Editor aqui, e eu utilizei esse primeiro site que entrou aqui, o sqlitebrowser.org. Se você clicar aqui, ele vai mostrar umas opções, tá certo? Que você pode baixar, tá certo? Tem outros também, tem um online e também esses editores online, ó, tem esse outro também que eu testei, que é o SQLite Online, tá? Você pode estar utilizando esse carinha aqui para gerar para você. Ele já gera as informações de uma forma de SQL, então pode ser que isso te facilite muito a vida, bacana? Então depois ele exporta no formato SQL para você, tá certo? Deixa eu voltar aqui no Google, voltar aqui. Também, vamos lá. E também ele tem a versão SQLite, que é o mesmo site, só que o /old. Na verdade, eu voltei porque eu gostei mais desse old aqui, tá certo? Para você criar uma nova tabela, você vem aqui nessa guia, New Tab, deixa eu ver, faz tanto tempo que eu não crio, File... Bom, vamos lá. Deu um banco, deu um Create Table aqui, ó. Esse botão Create, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil para você. Esse botão Create Table, tá? Nesse momento aqui ele te pergunta qual o nome da tabela, Entries, e você vai colocando os campos aqui. Isso aqui vai chamar ID. Você coloca aqui Integer. Esse aqui você vai colocar o DOM Add Record. Aqui eu vou colocar Amount. E aqui eu vou colocar Amount. E aqui eu preciso colocar o tipo. Aqui é int, você dá 2 cliques e ele deixou você colocar aqui tipo decimal. Tá bom? Depois a gente pode voltar e mostrar com mais detalhes como usa esse site específico aqui. Mas você não precisa só usar ele. Tem vários na internet, tem vários também que você pode baixar. Eu vou voltar aqui no nosso editor para que a gente possa continuar a nossa linha de raciocínio, tá certo? Então, voltando aqui, eu preciso então criar uma tabela chamada Entries. Vou chamar um campo chamado ID, Amount, Description. Esse campo ID, ele tem uma característica especial, que vai ser um primary key, que significa chave primária, e ele vai ter auto increment.
Bacana? Ou seja, ele vai ser um campo de código. Para quem não sabe o que é Primary Key, pensa que isso é um código único, que isso tem que ser respeitado, não pode existir dois registros com o mesmo código. E ele vai automaticamente incrementar o valor desse campo com o número 1, 2, 3 e N, tá bom? Decimal e text, você deixa assim. Qual que seria o comando para você fazer isso? Eu vou vir aqui, eu vou mudar para SQL, tá? Para ele deixar um pouco mais colorido para você. Vou colocar assim, ó, create table. Isso aqui é o comando SQL para criar uma tabela, tá? Intries. Daí o que você precisa fazer? Isso aqui você precisa deixar entre parênteses. Deixa eu ver como é que eu posso deixar uma formatação melhor. Assim, ó. Daí, vamos lá. Ficou então, create table intries. Vai ter o campo id, amount e description, tá? Vai ter aqui integer, primary key, auto increment, amount decimal e description text, desculpa. Esse vai ser o nosso comando SQL para criar, tá certo? Uma coisa que é bastante confusa na cabeça dos programadores que são iniciantes, que nunca trabalharam com banco de dados, é que esse é um comando SQL e as pessoas ficam se perguntando como é que eu consigo rodar esse comando SQL dentro do meu JavaScript, dentro do meu TS. Eu vou mostrar para você agora. Eu vou deixar isso aqui numa linha só, para ficar mais fácil de copiar e colar e deixar em formato de comando lá no outro arquivo, tá certo? Então, para você que ficou um pouco confuso, ele falou assim, nossa professor, não consigo digitar, faz igual eu fiz, separa no arquivinho e digita, tá? Selecionei tudo, copiei, vou colocar aqui o meu comando SQL, coloquei em formato de comentário aqui, tá bom? O que eu preciso fazer nesse exato momento, tá? Nesse exato momento que eu chamei aqui o then, eu preciso criar a tabela entry, porque o meu banco de dados está vazio. Então, o que eu faço? De novo, tá certo? Eu vou agora fazer o quê? Executar um comando chamado SQL batch, tá? Que é o comando que executa SQL em formato de lote, ou seja, vários comandos de uma vez. Tá certo? Para eu poder executar esse comando, eu preciso de uma variável especial que o SQLite solta para mim, que é do tipo SQLite Object. Então eu vou colocar aqui, ó, db, dois pontos, SQLite Object. Object, tá bom? Então você vai pegar esse aqui, db, ponto, SQL batch, tá? E você vai executar um comando de SQL. Ele está pedindo para colocar nesse formato aqui. E eu vou fazer isso aqui. Vamos lá. Agora eu cheguei no ponto que eu queria. O SQL batch, o que ele vai fazer? Ele vai executar um comando SQL. E como que eu insiro comandos SQL dentro do meu JavaScript? O comando SQL ele vai ser inserido através de uma string, ou seja, o comando vai aqui, tá bom? Então, nesse caso, o comando vai aqui, não, obviamente não é isso. Você precisa colocar o comando de criar tabela. Então, nesse caso aqui é o create table que eu já deixei reservado. Então, nesse momento que o banco de dados criar, no sentido aqui, esse arquivo, ele vai dar o then, vai devolver para a gente o objeto capaz de manipular o banco de dados. Depois eu explico com mais detalhes o que é classe objeto se você não sabe. Pega esse objeto que está sendo passado aqui para mim nessa função e executo um comando de SQL nele, tá certo? Todo, como eu comentei, comando do SQLite, ele sempre trabalha com promises. Então ele vai devolver para você um then. Ou seja, quando isso aqui tiver terminado, o que vai acontecer? Você vai escrever alguma coisa no console. Que é tabelas criadas, tá? E também, se tiver um problema, você já sabe que agora é o catch. Eu estou deixando, tá, pessoal,
tudo assim muito embaralhado, tudo muito ainda denso, sem estar dividindo as responsabilidades, porque a gente vai ter uma aula específica para isso, tá? Eu quero mostrar o problema que acontece quando você não trabalha de uma forma organizada. Então, por isso eu estou criando esses blocos de código, tá? Cat, mesmo processo, console.log de erro ao comando SQL. Bom, é isso. Então agora acho que a gente já está pronto para que a gente possa começar a trabalhar. Então aqui nesse ponto ele executa o comando de criar create table. Bacana? E aqui ele executa, se der tudo certo ele escreve tabelas criadas, se não ele dá esse comando aqui, que é erro executar o comando SQL. Salvei, vou voltar agora para o meu terminal e vou voltar agora para o meu emulador, que no caso vai ser o seu smartphone. Então vou clicar aqui teste.db e ele mostrou aqui para mim erro executar o comando SQL. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui para ver o que pode ter acontecido para que a gente não fique aí, enfim, complicado. Então a gente vai fazer uma análise um pouco mais detalhada, vamos lá. Tá certo? Então o que a gente vai fazer? Quando você tem um erro, por exemplo, o erro executar um comando SQL, ou enfim, qualquer outro comando que você utilize o cat, você pode utilizar uma variável chamada e. Na verdade, esse nome de variável, enfim, o nome da variável você pode colocar o nome que você quiser, tá certo? Eu gosto de colocar e de erro, tá certo? Daí eu coloco vírgula aqui e vou colocar isso aqui, ó, JSON.stringify e vou colocar o e aqui. O que esse JSON stringify faz? Ele destrincha essa variável erro aqui e coloca no formato de string, tá certo? Depois eu posso explicar com mais detalhes. Fiz isso e vou colocar para rodar de novo. Indo mais à frente, teste.db, e ele apresentou um erro aqui para mim. Ele não apresentou nada muito conclusivo, tá certo? Tem vezes ou situações que ele coloca, a gente também pode procurar na internet esse código 5, é um erro também de código do SQLite, mas eu já desconfio que pode ser, tá certo? Acontece o seguinte, no meu caso, eu já tinha testado o Smart Money e já existia uma tabela chamada intRice, ou seja, eu estou tentando recriar uma tabela que já está criada e isso causa um problema na execução. Quer ver? Eu vou comentar, vou deixar esse comando aqui um pouco de lado, tá certo? É bom, é interessante você sempre acompanhar quando dá problema, porque muitas vezes no mundo perfeito dos cursos online, do professor está colocando ali, o aluno sempre vai sofrer um problema. Então é legal quando eu também tenho problema, para que você possa entender como é que eu faço, como é que eu saio da enrascada. Então eu vou colocar aqui, ó, drop table intRice. Tá? O drop table é o que está falando aqui mesmo, vai dropar a tabela. Cuidado quando você faz alguma coisa, quando você faz esse comando quando você tem dados, porque os dados são perdidos e banco de dados não tem lixeira. Tá? Então voltando aqui ao meu console, eu vou colocar aqui, ó, teste.db. Ele executou o comando, na verdade ele colocou isso aqui, ó, tabelas criadas, porque, enfim, faz parte do que eu digitei aqui. Mas ele dropou o banco de dados. A gente fala desse jeito mesmo, tá na programação. Dropou, eu sei que é meio feia, portuguesado, mas é interessante você já ir aprendendo os termos também para conversar com sua coleguinha do lado. Vamos lá, voltando aqui então, eu vou voltar e vou clicar aqui, ó, teste.db. Então ele criou a tabela aqui para mim, ó, tabelas criadas. Olha só que legal. Tem uma forma de você evitar que esse erro aconteça, porque você vai precisar executar esse comando toda vez que você inicializa o aplicativo, porque você não vai conseguir saber se o aplicativo está sendo rodado a primeira vez ou segunda vez. Então, o que você faz para evitar esse problema? Você vai colocar assim, create table if not exists. Tá certo? Esse if not exists vai falar o seguinte, olha, tenta criar para mim, se já tiver criado, tenta criar para mim somente se não existir, como está escrito aqui nesse termo. Então, voltando aqui para o meu emulador, voltando aqui, clicar, create.db, tá vendo? Aparece tabelas criadas. Bacana? Próxima coisa que a gente pode fazer aqui, tá? Para que você possa acompanhar, beleza? Ele escreveu aqui tabelas criadas. Se você perceber, se eu quiser, por exemplo, inserir um valor, colocar assim, ó, db.sqlbat, depois a gente vai aprender outras formas de fazer também SQL, tá?
e colocar outro comando aqui de inserção, insert alguma coisa, isso vai dar problema, você já sabe, porque no momento que esse SQLBet está sendo executado, ele não vai esperar isso aqui acabar para executar o próximo comando. Então esse SQLBet, esse SQL de insert, tem que entrar aqui no den, tá certo? Olha só, eu vou cascateando esses catches aqui e fica horrível, eu sei, mas de novo, eu estou criando esse calhamaço de código aqui para depois a gente ir destrinchando e a gente acompanhar uma linha de raciocínio, tá bom? Insere um valor qualquer. Vou colocar um comentário aqui para a gente brincar. Legal? Insere um valor qualquer. Eu vou voltar aqui no meu bloquinho de anotações de SQL para você poder acompanhar comigo. Então vou fazer assim, ó, insert into, qual a tabela que eu estou fazendo? Intries, bacana? E eu vou colocar aqui o campo que eu quero adicionar. Lembre-se sempre que esse campo ID, eu vou separá-los aqui para a gente poder visualizar melhor. Claro que lá no seu .ts, no home.ts, não vai estar desse jeito aqui tão legível, vai estar tudo numa linha, mas vai ser interessante para a gente começar a brincar. Então vai funcionar assim, ó, insert into a tabela, como eu já comentei numa aula atrás, vou colocar o campo que eu quero adicionar. Aqui vai ser o amount, eu vou somente inserir no campo amount, tá certo? Vou colocar aqui, ó, values 10.2, sei lá, qualquer coisa, certo? Então se eu colocar tudo na mesma linha, vai ficar desse jeito. Professor, se eu quiser adicionar o valor em outro campo, ou preciso fazer outro insert desse, não, é só você cascatear assim, ó, cascatear com vírgula, vírgula. E no caso do SQL, uma string é com aspas simples, tá bom? Teste. Vamos deixar assim? Então, vamos lá. Copiei isso aqui, você já sabe que eu vou colar aqui. Colei aqui e vou colocar aqui then, de novo, você vai ver que esse then vai perseguir a gente, cat, também. Então vou colocar aqui then, console.log valores inseridos. E aqui o famosinho erro. A variável e também aqui, já vou colocar ela direto, porque a gente tem até uma brincadeira, na verdade eu tenho uma brincadeira, que eu aprendi isso no INPE, Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço, que se funciona de primeira porque está errado. Tem alguma coisa errada, duvide, né? Então eu já estou colocando o E aqui porque você sabe que esse bloco aqui já vai dar problema. Então vamos lá, erro ao inserir os valores no banco de dados. Bom, brincadeiras à parte, vamos voltar lá e vamos então fazer o seguinte, só recapitulando. Ele vai criar isso aqui para você, esse arquivo de banco de dados. A hora que ele terminar de criar, ele vai disponibilizar esse objeto. Você vai então executar um comando de criação de tabela, que a gente acabou de fazer. Quando esse comando terminar de ser executado, você vai fazer o quê? Escrever esse log e executar um comando de insert, ou seja, inserir um valor qualquer, tá certo? Você vai inserir esse valor aqui tranquilamente. Bacana? Então voltando aqui, vamos tentar executar esse carinha aqui agora. Vamos voltar para o meu terminal, vamos voltar aqui para o meu emulador, vamos cruzar os dedos e vamos apertar nesse botão. Olha só, valores inseridos. Lembra que eu falei quando funciona de primeiro tem alguma coisa errada? Então vamos lá, vamos testar agora. Como é que a gente pode testar? Como é que a gente pode testar esse carinha? A gente pode fazer agora o quê? Um select. Select asterisco, ou melhor, os campos amount e description from intries, certo? Esse é o comando de seleção. Então, como é que a gente faz esse comando de seleção? Vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer agora? No comando do SQLBet, quando ele terminar valores inseridos, o que eu preciso fazer? Eu preciso aqui fazer um comando de SQL, tá certo? Um comando de SQL que ele vai listar. Então, ele vai executar esse comando aqui de select, tá certo? Talvez você esteja se perguntando, poxa, professor, eu preciso fazer sempre por linha de comando? Precisa, porque não existe uma maneira tão fácil de você ler o banco de dados de um aplicativo. Na verdade, não é tão difícil assim também não, tá certo? Mas eu quero simplificar aqui, principalmente para quem é iniciante, se eu não começo a empilhar uma série de comandos, uma série de utilitários, daqui a pouco você vai ter um Frankenstein rodando na sua cabeça e você vai ficar, como diz
como disse o Júnior aqui, aluno nosso também do curso, vou ficar mais perdido que o Batman, tá certo? Então vamos lá. db.execute SQL, tá certo? Comandinho de execução de SQL. E você vai executar o SQL agora. O SQL eu vou colocar, já vamos começar a fazer da maneira certa, que é fazer o quê? Const SQL igual ao comando que eu quero executar. Então se eu vier aqui, ó, e copiar ele vai entrar dentro dessas aspas duplas, tá certo? E vou colocar const data igual isso aqui. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse data aqui, mas por enquanto, de novo, vamos executar o método papagaio. Data, tá certo? Então beleza. Coloquei dessa forma. Lembre-se sempre, o que eu preciso fazer? Then, alguma coisa. Eu vou colocar aqui uma função. E o que vai acontecer? Quando isso aqui, quando esse execute SQL, que seria esse select, estiver terminado, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou executar o then. Só que, como eu pedi dados, eu preciso que esses dados sejam retornados em alguma variável. No caso, ele vai colocar aqui, ó, dentro do data. N. Ou melhor, você pode colocar aqui, ó, isso é um nome simples de variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, valores ou values, tá bom? Bom, vamos lá. Values. E agora o que eu preciso fazer? Agora eu vou colocar aqui, ó, console.log o values values.rows. É isso mesmo? Rows. Deixa eu ver. Rows.length. Tá certo? O que isso aqui vai me retornar? Isso aqui vai me retornar a quantidade de linhas que existem dentro desses values, tá certo? Esse comando aqui. Bacana? De novo, você está numa videoaula. O que você pode fazer? Pausa, vai fazendo com calma junto comigo, pausa, volta, torna a fazer, pausa. Essas aulas que são mais densas, você precisa fazer desse jeito. Se você conhece um pouco mais de banco de dados, você talvez já tenha uma certa experiência para saber que esse procedimento é normal. Se você não tem, está começando do zero, não tem problema. Segue passo a passo, com calma, certo? Vamos lá. Vamos voltar agora aqui e vamos subir o nosso console. Estou aqui subindo o console e vamos dar um teste DB. Olha só, ele falou que tem 2 valores no meu banco de dados. Isso é bom. O primeiro que eu executei e o segundo que eu executei agora. Vou clicar aqui de novo e ele vai colocar aqui para mim 3, acabou de colocar. Então ele está inserindo esses valores. Professor, eu quero mostrar esses valores no meu console. Como é que eu faço para mostrar esses valores no meu console? Gostei do negócio agora. Eu vou colocar aqui, eu posso executar com for ou com for each, tá certo? Mas não tem problema. A gente vai executar com for mesmo, depois a gente faz de outras formas. Const i, ou melhor, var i igual a 0. I menor. Opa, estou meio atrapalhado aqui com o teclado. Values rows.length. Eu vou colocar i mais. Tá certo? E aqui eu vou fazer o quê? Console.log. Eu vou colocar o values row item. Esse item aqui, ele vai retornar para mim o item do valor da linha correspondente à variável. Ou seja, o for vai executar, e se você, professor, putz, tô com uma baita dificuldade de entender o que é for, do que é repetição, do que é loop, volta lá nas aulas de programação básica, de programação para iniciante, para você rever essa aula, legal? Rever todo esse conceito para que você não fique perdido, para que você não fique aí chateado depois, falando assim, nossa, não estou entendendo nada. Mas vamos lá, voltando aqui. Values row item. Então ele vai capturar o item na posição i, que vai começar com 0 e vai até a quantidade de elementos que eu tenho. Bacana? Vamos voltar então aqui. Vamos lá. Item. Desculpa, eu vou fazer assim. Item.
e vou colocar aqui ponto amount, ou melhor, JSON.stringify. Vamos ver se assim fica, dá para fazer uma visualização um pouco mais completa. Bom, vamos lá. Cruzar os dedos agora que o nosso foguete vai decolar. E olha só, temos 4 valores: amount, 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 amount. Professor, como é que eu faço agora para eu conseguir mudar esses valores? Porque, enfim, pode ser que o usuário queira digitar, pode ser não, o usuário vai querer digitar, né? Então não adianta a gente ficar aqui se iludindo, achando que, enfim, que aí vai ser isso aí. Como é que eu posso fazer? Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou mudar esse SQL batch aqui para o... Primeiro a gente vai fazer assim, ó, const SQL insert. Vamos mudar esse cara para cá. Isso aqui já é um bônus da aula, tá? Na verdade a aula já terminou. A aula já terminou e a gente já está aqui fazendo um bônus, mas eu sempre gosto de entregar mais que eu prometi. Então vou colocar aqui, ó, data insert igual alguns valores. Aqui onde estão os valores, tá? Eu vou colocar assim, ó, isso aqui. E aqui eu vou colocar isso aqui. Esse sinal, certo? E aqui eu vou colocar os valores. Por exemplo, 4.3 e aqui eu vou colocar teste 2. E agora, o que eu faço? Venho aqui e executo o... mesma coisa que o de baixo. Execute SQL, tá? E o execute SQL, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui, ó, o SQL e o data. Ops, SQL de insert e o data de insert. Bacana? E é isso. Vamos agora executar esse carinha aqui. Vamos voltar para o console, vamos voltar para o emulador e clicar aqui o teste.db. Olha só, agora executou aqui 4.3 e teste 2. E agora essas variáveis, enfim, esses valores você pode colocar numa variável. Const v1 igual, vamos colocar aqui, ó, 100.2 const v2 igual a... Coloquei um nome qualquer, tá certo, gente? É só uma brincadeira aqui. Estou extrapolando aqui. A aula já está passando do tempo, mas estou curtindo. Vamos lá. Voltando no console. Agora eu vou voltar aqui e de novo vamos executar teste.db. E olha só, 100.2 e description. Claro que essas variáveis não vão ficar fixas no código. E essas variáveis vão vir agora de um formulário. Ou seja, a gente parou no exato ponto que agora a gente precisa fazer para construir um formulário. E da onde que vai vir este formulário? Esse formulário vai vir da onde? Eu te dou uma chance. Exatamente, vai vir agora desses valores que o usuário digitar. Bacana? Então, basicamente é isso que a gente precisa fazer. Basicamente é isso que você precisa entender, tá? Fazendo uma retrospectiva rápida aqui da aula. Criei um método qualquer, criei o banco de dados. Quando isso ficar pronto, eu crio uma tabela dentro desse banco de dados, create and try. A gente viu através do errinho que se eu não colocar esse if not exist, se a tabela já existir, vai dar chabu. Quando isso aqui terminar, eu vou começar a dar um insert. Quando esse insert terminar, olha que cascata, eu venho e faço o select. Quando esse select terminar, aqui com den, eu mostro aqui dentro do meu console. Então ficou cascateado, mas você já sabe e percebeu que se não ficar cascateado, vai dar problema. Ele vai começar a atropelar os comandos. Se esse comando não tiver, preparado, a gente vai ter um grande problema. Bacana? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Espero que você tenha gostado. Forte abraço. Tchau, tchau.